Fala galera, beleza? Boa noite aí, bom dia, boa tarde. Meu nome é Davi Marcondes, eu sou monitor da disciplina de controle de sistemas mecânicos. Como eu já falei com vocês no grupo, a minha ideia é trazer a monitoria para vocês, né? Claro, presencial, tirar, retirada de dúvidas e tal. Mas como eu entendi, assim, que talvez o horário que eu esteja disponível aqui na PUC seja um tanto quanto complicado para vocês, né? De noite, sexta-feira de noite, quinta-feira à noite. Eu resolvi também, para não ficar só à toa aqui, gravar alguns vídeos explicando alguns conteúdos da matéria, sabe? E a ideia é disponibilizar esses vídeos aí. Eu não sei em qual plataforma eu vou disponibilizar ainda. Estou testando algumas coisas, estou testando essa plataforma de gravação aqui também, para ver se vai dar certo. E é isso. Meu nome é Davi, né? Já falei. E eu estou no sétimo período do curso. E a ideia é estar podendo ajudar vocês aí ao máximo que dá, né? E aprender um pouquinho, né? Revisar a matéria também, que é bom. Essa matéria de controle ela é muito interessante e agrega muito valor hoje. Tudo que a gente for fazer, basicamente, em alguns projetos de automação, sistema industrial, aí a gente vai utilizar o controle, né? Tudo que a gente vai fazer, a gente vai tratar de um objetivo ali que a gente quer concluir para conseguir chegar nesse objetivo do nosso sistema, da nossa máquina, enfim. A gente vai precisar controlar ela, né? E é justamente isso aí que a disciplina aborda. Mas chega de papo, eu vou começar a apresentação de slides aqui. As aulas eu vou preparar, preparei alguns slides, a minha ideia é falar um pouquinho aí sobre eles. Hoje o slide ele é bem introdutório mesmo, estou testando algumas coisas, como eu falei. Eu não tenho muita experiência em gravação de vídeo, nem em dar aula, então desculpa aí qualquer coisa, mas a ideia é ir aprendendo aqui e conforme eu for evoluindo, poder estar fazendo conteúdo de melhor qualidade, né? Então vamos partir para a apresentação dos slides, vou compartilhar minha tela aqui e vamos embora. Isso aqui eu vou chamar de aula 00, né? Não vou aprofundar muito ainda no conteúdo da disciplina, só vou introduzir e explicar mais ou menos qual que é o objetivo dela, o que a gente vai precisar, tudo isso e definir alguns conceitos básicos, tá, pessoal? Então vamos lá. Então, conceitos de sistema de controle, né? O que consiste um sistema de controle? O sistema de controle ele vai envolver uma variável controlada, um sinal de controle e um objetivo. Então, o que isso significa? A gente vai dizer para o nosso sistema que a gente quer chegar em tal lugar e para chegar em tal lugar a gente precisa excitar o nosso sistema de alguma maneira, né? Fornecer energia, fonte, enfim, isso a gente vai ver lá mais na frente. E o nosso sistema ele vai tratar esse sinal de entrada que a gente deu para ele, ele vai reagir, né, de alguma forma e vai chegar em algum lugar. E a nossa ideia é que esse lugar que ele chega for aquele lugar que a gente queria que ele chegasse, né? Então, mais na frente a gente vai ver isso, mas é basicamente isso que consiste. A gente dar um sinal de entrada no nosso sistema, esse sinal ele vai ser tratado e esse sistema ele vai chegar em algum lugar com esse sinal. E a nossa ideia é controlar para que ele chegue aonde a gente quer que ele chegue, tá? Então, algum exemplo aí de sistema de controle é ar-condicionado, controle de velocidade do motor, piloto automático de avião, por exemplo, uma máquina de café expresso. Você clica ali para fazer o seu café, ele vai lá esquentar a água, vai lá, passa seu café, né, e passa na medida certa para não derramar da sua xícara aí, né? Mas um exemplo aí trazendo o ar-condicionado, a gente insere no controle, né, o valor de temperatura desejado. O controle ele vai enviar esse sinal para o nosso ar-condicionado e esse sinal ele vai ser tratado de alguma forma que o sistema ele vai reagir, né? A gente vai
não sei, ligar o compressor do ar-condicionado, vai gerar mais potência, ou talvez reduzir a potência do ar-condicionado, dependendo da temperatura que foi colocada, e isso vai chegar em um resultado final. Agora, se o objetivo ele foi alcançado ou não, a gente precisa saber, para saber a gente precisa medir isso de alguma forma ou alguma maneira. Mais na frente a gente vai entender que existem tipos de sistema, né? Então tem um tipo de sistema de malha aberta e malha fechada. Vocês com certeza já viram isso já, né? Nas matérias anteriores também. O sistema de malha fechada ele vai saber se você chegou ou não, né? O de malha aberta ele vai ficar ali meio na dúvida porque não tem nada que responda para ele que ele alcançou o objetivo dele. Então, alguns conceitos fundamentais que são necessários para a gente, né, é definir algumas coisas que vão ser muito utilizadas aí ao decorrer da matéria. Uma é a variável controlada, que é o que nós queremos controlar dentro desse sistema. Utilizando o exemplo do ar-condicionado, a gente quer controlar a temperatura, né? A variável manipulada, que é aquilo que a gente altera, é o set point que a gente coloca lá no controle do ar-condicionado. E também tem o distúrbio, que é aquilo que atrapalha o sistema, né? A reação, dependendo de onde o nosso sistema está, de um sistema externo, né? Nesse caso, eu trouxe a imagem de um ar-condicionado instalado numa janela, por exemplo, que tem uma incidência solar aí. Essa incidência solar, ela vai acabar atrapalhando mais ou menos o ar-condicionado, e a gente pode considerar isso como um distúrbio, tá? Porque enquanto o ar está esfriando, o sol está esquentando, então vai exigir mais recursos do seu ar-condicionado. A planta aí é justamente um sistema físico, aonde o seu sistema está. Muitas vezes isso pode estar envolvido também com o que ele está controlando, tá, pessoal? Nesse caso do ar-condicionado. A planta é o sistema aí, está no quarto de um apartamento e envolve também a temperatura do próprio ar, a temperatura do próprio quarto do apartamento. Tempo de acomodação do sistema. Isso significa o quanto que o sistema ele demora para chegar e se estabilizar no valor desejado. Né? Então, você está fazendo 40 graus aí de tarde, sol rachando, você liga o ar-condicionado, ele vai demorar um tempo para o quarto ficar geladinho, né, pessoal? Não é de uma hora para outra. E esse tempo que o sistema leva para se acomodar, para chegar no valor desejado e estabilizar ali, né, a gente chama isso de tempo de acomodação do sistema. E isso é muito importante, a gente vai utilizar bastante isso, tá? Lá na frente. E também é importante a gente levar em consideração o que é uma função de transferência. Essa função, ela define qual que é a proporção, né? Qual que é a razão entre a entrada e a saída do sistema. Então, mais na frente a gente vai ver com mais detalhes isso também. Tipos de sistema de controle. A gente tem o controle de malha aberta, que ele não possui um feedback, ele não vai corrigir o erro automaticamente e ele depende da calibração inicial. Um exemplo é a torradeira controlada por tempo. Então, ele tem um... Como é que fala? Eu esqueci o nome, mas é tipo a engrenagem que você dá corda, né? Puxou aqui da cabeça. Aí você vai girar ali, você vai setar o tempo, né? Você vai dar corda, como se estivesse dando corda ali no relógio. Você vai demorar 10 minutos, 5 minutos, 3 minutos, 30 minutos. E a torradeira ela não vai verificar se o seu pão vai queimar ou não, né? Isso vai ser conforme o valor que você setou de tempo ali. Então, ela não tem esse feedback, né? Ela não vai ser possível falar, o pão já está tostado, então vou parar de esquentar. Não, ele vai continuar ali até o tempo que você colocou. Já o sistema de malha fechada, ele possui, né, esse sinal de feedback, ele tem uma realimentação, ou seja, ele tem um sensor ali que está medindo a variável controlada, e ele corrige esse erro continuamente. Ele vai ver, tipo assim, no exemplo aí desse sistema de controle de nível no tanque, eu estou enchendo o tanque lá, aí ele viu que chegou no nível desejado,
Mas se tiver se esse tanque estiver escoando água de alguma maneira, né, tiver alguma saindo de outra forma, a água ele vai estar descendo. Então, chegou ali, ele parou, mas viu que desceu um pouquinho, ele vai, opa, ele já vai lá e vai ligando. Aí depende também de como que você vai fazer esse controle. Tipo assim, se você vai aumentar ali um pouco, você sabe que está escoando, você vai aumentar ali um pouco, para baixar um pouco abaixo do nível desejado também, depois você vai encher novamente, né? Pra você não precisar, para qualquer alteraçãozinha ali, a gente ficar ligando e desligando o nosso suprimento de água. Isso até chama faixa de esterese e é importante para a gente, quando a gente define como que vai ser o controle do nosso sistema, né? Mas isso a gente vai tratar com mais detalhe mais na frente também, tá? E qual que é a importância de estudar controle, né? Automação de processo, precisão, estabilidade e aplicações industriais. Então, é tudo aquilo que a gente quer, né? Quando a gente está desenvolvendo algum projeto, alguma máquina, a gente quer que tudo ocorra da maneira como que a gente deseja, né? Então, se, tipo assim, eu vou programar uma máquina de trefila para ela puxar o arame, eu preciso fazer um controle para não dar muita potência para o meu motor, aumentar o torque de maneira elevada e romper o meu arame, né? Aí eu vou precisar soldar, vou precisar passar o arame nas fieiras novamente, né? Enfim, esse tipo de coisa. Então a gente precisa controlar com precisão ali para que a gente não gere falhas no nosso sistema produtivo, né? Então é muito importante nós como engenheiros, mecatrônicos, robóticos, de automação, enfim, a gente precisa fazer as nossas coisas de maneira estável para ter certo, né? Então é uma matéria muito importante. A gente vai usar muito isso aí na indústria, dependendo da zona de aplicação que você for trabalhar, né? Da área de aplicação que você for trabalhar. E, enfim. E eu trouxe aqui alguns recursos que a gente vai utilizar bastante, tá? Então é bom a gente ter isso bem embasado. Equações diferencial, Laplace, álgebra linear, tá, pessoal? Essa base matemática aí. É claro que Laplace e esses IDEOs que a gente vai utilizar, ela não vai ser nada muito complexo, então ela não vai passar o nível de dificuldade de cálculo 3 lá, mas é bom a gente ter isso como base. Vocês vão ver que em um certo momento a gente já vai saber tabelado, né, tudo o que a gente precisa fazer. Diagrama de blocos, então muitas vezes a gente vai definir o nosso sistema através dos diagramas de blocos, né? Então eu vou colocar ali o que é o meu controlador, o que é a minha variável medida, né? O que é o meu sistema, meu atuador, enfim. Então a gente vai utilizar o diagrama de blocos bastante, tá? É bom a gente saber entender como é que isso funciona. Análise e interpretação gráfica é muito importante para a gente analisar, saber analisar graficamente como que o nosso sistema está se comportando, tá? Aí a gente vai conseguir tirar valores muito importantes, como o tempo de acomodação, através do limite de tiro tal, que a gente utiliza bastante. A gente vai pegar o valor de ganho que a gente tem no nosso sistema, né? Esse tipo de coisa. E a modelagem de sistemas em termos matemáticos e físicos. O que isso significa, gente? Tipo assim, é a gente saber interpretar matematicamente aquilo que a gente está vendo na nossa frente. Então, se eu tenho um sistema de motor, a gente sabe que o motor ele vai te dar uma saída ali, provavelmente em rotação, em RPM, ou talvez até mesmo em frequência, né? E a gente precisa saber converter isso aí para a gente, se a gente quiser manipular a velocidade, por exemplo, a gente vai precisar converter isso aí para que nós saibamos o que a gente está tratando, né? Então, a gente saber equacionar tudo isso vai ser muito importante na hora da gente fazer uma análise de controle de como a gente vai especificar o controlador para o nosso sistema que a gente está querendo controlar. Então,
é bom ter isso como base. E basicamente isso, tá, gente? Então, essa aí foi a aula 00, introdução. Mas para mostrar um pouco sobre o conteúdo da matéria, tá, gente? Vocês vão ver que eu não vou ficar me aprofundando muito em, como fala? Na, por exemplo, explicação de dedução de fórmula, esse tipo de coisa não é o meu intuito aqui. Eu sou só monitor, eu não sou professor, né? Então a minha ideia não é repassar tudo aquilo que o Cláudio está passando para vocês, mas sim complementar alguns conceitos que são fundamentais e vai ser num ritmo mais acelerado, tá, gente? Então a ideia é fazer uma aula teórica sobre um determinado assunto e em outra aula de exercício daquilo que a gente comentou e viu aqui. Então, essa vai ser a didática, esse é como eu planejei, né, daqui para frente. Então, é isso que eu vou estar fazendo, tá, gente? Então, se vocês acharem ruim, não gostaram, acharem bom, depois mandar uma mensagem lá no WhatsApp. Qualquer dúvida também, vocês podem consultar, tá, gente? Se vocês quiserem algum exercício específico que eu resolva, posso até trazer aqui na gravação também, ou se quiser que eu resolvi, manda lá para vocês a explicação. Manda lá no WhatsApp, vocês têm meu contato. E é isso aí, tá, gente? Eu não sei quanto tempo que demorou esse vídeo. Espero que tenha conseguido ser suficiente. Mas é isso. Falou.